Bom dia. Eu sou o Lucas e vou apresentar um pouco sobre o artigo Desenvolvimento Motor e Crescimento Somático de Crianças com Diferentes Contextos no Ensino Infantil. Sobre a divisão do artigo, ele está dividido mais ou menos em seis tópicos que eu organizei aqui de determinada maneira. Na introdução, a gente tem que a primeira parte do texto ela apresenta os motivos pelos quais a atividade física é fundamental para a formação e o desenvolvimento motor das crianças. Atualmente, observa-se que muitas crianças enfrentam um ambiente que favorece o sedentarismo e a hiperalimentação, tornando mais fácil ser inativo e ter uma dieta desequilibrada. Como resultado, crianças que se tornam menos ativas e mais obesas tendem a desenvolver menos suas habilidades motoras, uma vez que há uma menor quantidade de estímulos para que o corpo se adapte e evolua. Dessa maneira, o texto enfatiza a importância da presença de profissionais na educação física, que podem desenvolver atividades adequadas para a faixa etária com a qual trabalham. Essas atividades são essenciais para promover uma capacidade motora saudável e cultivar o gosto pelo movimento, o que pode incentivar as crianças a se manterem ativas mesmo após o período escolar. Já na segunda parte da introdução, é abordado que, até o início do século passado, atividades voltadas para o desenvolvimento das capacidades motoras eram oferecidas apenas a crianças maiores de 10 anos. Contudo, desde a virada do século, essa perspectiva tem mudado, à medida que estudos e análises demonstram os benefícios das atividades dirigidas por profissionais na primeira infância para o desenvolvimento motor. O texto também levanta a questão de se essas atividades propostas por educadores físicos não apenas promovem proficiências motoras, mas também incentivam o engajamento em atividades físicas a longo prazo. Essa reflexão suscita a dúvida sobre como superar as dificuldades motoras que algumas crianças podem apresentar, considerando que essas limitações precisam ser trabalhadas adequadamente. E aí um pouco sobre o método também, é que a pesquisa ela foi realizada com 50 crianças, entre idades de 4 e 6 anos, matriculadas no ensino infantil, de uma escola em Guarulhos, municipal. Dentre essas 50 crianças, 25 foram selecionadas para participar de aulas de educação física, ministradas por um professor especializado, formando o grupo denominado PEF, Professor de Educação Física. As demais crianças, elas foram designadas para atividades motoras, conduzidas por um professor responsável pela turma, formando assim o grupo PSA, Professor de Sala de Aula. Todos os procedimentos da pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética Institucional e os responsáveis pelas crianças assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando a participação delas no estudo. As crianças do grupo PSA participaram de atividades conduzidas pelo professor polivalente, que consistiram predominantemente em atividades recreativas realizadas em um playground instalado na escola. Em contraste, as crianças do grupo PEF tiveram suas atividades ministradas por um profissional da área da educação física. Essas atividades ocorreram ao longo do ano letivo, seguindo o conteúdo sugerido pelo sistema educacional e respeitando a realidade profissional e a estrutura da escola. Nos procedimentos, a avaliação dos mesmos foi realizada em dois momentos, denominados pré e pós-teste. A coleta de dados para o pré-teste ocorreu no início do ano letivo, em março, enquanto a coleta para o pós-teste foi realizada no último mês letivo, em novembro, resultando aí em um intervalo de aproximadamente 8 meses entre os testes. Os dados referentes à massa corporal e à estatura foram coletados em ambos os momentos, utilizando uma balança digital e um estadiômetro compacto do tipo Trena. Além disso, foram medidas as dobras cutâneas em 3 pontos diferentes: tricipital, abdominal e panturrilha média. Para isso, foram realizadas 3 medições do lado direito de cada ponto, utilizando um plicômetro digital.
As medidas de atividade física foram obtidas por meio de 3 medições para cada criança, utilizando pedômetros posicionados na altura do quadril, antes do início das aulas. A cada dia, foram selecionados aleatoriamente 10 crianças para a coleta de dados. Também foram gravados vídeos das crianças executando as habilidades dos subtestes de locomotor e controle de objeto de teste de desenvolvimento motor grosso, segunda edição do TGMD2. Utilizando duas câmeras, posicionadas de forma a permitir a análise das habilidades do subteste locomotor e em uma câmera e do subteste de controle de objeto na outra. Para preservar a identidade das crianças, elas foram identificadas por meio de numeração definida antes das filmagens. Antes das gravações das habilidades exigidas no TGMD2, os instrutores forneceram explicações verbais e realizaram demonstrações práticas das habilidades a serem executadas. Caso a criança não compreendesse ou não conseguisse realizar a ação na tentativa teste, era permitida uma nova explicação, demonstração e prática. Cada criança realizou, então, 3 repetições de cada habilidade motora do teste, sendo uma para a prática e 2 para tentativas válidas para análise posterior. As instruções foram dadas às crianças por 2 profissionais de educação física treinados na aplicação do teste, sendo um responsável pelo subteste locomotor e outro pelo subteste de controle de objeto, tanto no pré quanto no pós-teste. A realização dos procedimentos para os 2 subtestes por cada criança durou aproximadamente entre 15 e 20 minutos. Na análise, ela foi realizada por 3 avaliadores devidamente treinados, que observaram as 2 tentativas de cada turma e teste. Com isso, poderão atribuir um valor correspondente à execução dos movimentos, com base nos critérios de desempenho estabelecidos no teste URIT 2000, utilizando um formulário de análise específico. A partir da avaliação das habilidades motoras e dos critérios de desempenho, foram calculados os valores brutos para cada subteste, com um máximo de 48 pontos. As médias das dobras cutâneas foram obtidas a partir das 3 medições realizadas, resultando em um valor para cada local de medição. No início e no final do projeto, a atividade física das crianças foi quantificada, registrando a média de passos dados, a distância percorrida e o dispêndio calórico, durante o período em que as crianças utilizavam os pedômetros. Esses procedimentos foram realizados tanto no pré-teste quanto no pós-teste. Aqui a gente tem um pouco da análise estatística, né, que utiliza 3 análises de variância ANOVA e 6 de multivariância, MANOVAs. E aí, como cada uma foi aplicada e seus respectivos detalhes estão todos aqui para quantificar, né, a estatura, o peso, a massa corporal e todos esses fatores. Sobre os resultados, os dados antropométricos apresenta a tabela 1, que representa a informação sobre os dados antropométricos das crianças nos momentos de realização do pré e do pós-teste. Nas obras cutâneas, a gente tem a tabela 2, que apresenta as respectivas informações nos períodos de realização do pré e no pós-teste. No desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, a gente tem a figura 1, que apresenta os valores brutos do subteste locomotor do TGMD2 para ambos os grupos de crianças. Na figura 2, é apresentado os valores brutos do subteste controle de objeto do TGMD2 para ambos os grupos de crianças. Na quantificação da atividade física, é apresentada a tabela 3, que explana a informação sobre o número de passos, estimativa de distância percorrida e do dispêndio calórico das crianças, nos momentos de realização do pré e do pós-teste. Sobre a discussão, é apresentado que a investigação dos efeitos de diferentes contextos de aulas de educação física no desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e no crescimento somático de crianças na educação infantil.
Os resultados mostraram que as crianças que participaram de aulas ministradas por professores especializados em educação física apresentaram um desempenho superior nas habilidades motoras grossas, em comparação àquelas que tiveram aulas com professores polivalentes. Isso reforça a importância da construção da instrução especializada para o desenvolvimento motor infantil. Além disso, o estudo ressalta que, embora não tenham sido observadas alterações significativas nas medidas antropométricas, as crianças que participaram de aulas com especialistas demonstraram um maior nível de atividade física, o que pode ser um fator relevante para o engajamento em atividades físicas. A pesquisa sugere ainda que a prática e a instrução adequadas em períodos sensíveis, como entre 7 e 8 anos, podem resultar em um desenvolvimento motor mais avançado, diminuindo a necessidade de intervenções especiais. Os autores argumentam que dificuldades na execução das habilidades motoras podem limitar o envolvimento em diversas atividades motoras, e que a proficiência motora está relacionada ao engajamento em atividades físicas. Portanto, aulas de educação física conduzidas por profissionais são essenciais para promover um desenvolvimento motor adequado. A relação desse artigo com aulas ministradas ao longo do semestre reside na necessidade de que atividades físicas voltadas para o desenvolvimento motor sejam conduzidas por profissionais da educação física. Embora um professor substituto possa realizar atividades complementares, ele não pode substituir o trabalho de um educador físico especializado. Por fim, o estudo possui alguns pontos negativos, como o número reduzido de participantes e a dificuldade em medir com precisão o nível de atividade física das crianças, além de não deixar explícito quais seriam as atividades físicas propostas ao longo do ano escolar. É sugerido no texto que futuras pesquisas acompanhem o desenvolvimento motor ao longo de um período mais extenso para compreender melhor os efeitos das aulas da educação física. Alguns pontos positivos referentes ao artigo são a boa explanação dos dados e da pesquisa, uma boa organização de texto e o valor que esse estudo traz para a área da educação física. Aqui está o link do artigo e essa é a minha apresentação. Muito obrigado.